Eu vi meu próprio cadáver no asfalto. Não estou falando de metáfora. Não é poesia barata de internet. Eu literalmente vi meu corpo estirado na pista, com a cabeça virada num ângulo impossível, o vestido branco manchado de sangue seco, os pés descalços apontando para o céu estrelado. E o pior, a mulher que estava sentada no banco do passageiro ao meu lado, a mesma mulher que eu tinha acabado de recolher da beira da estrada, apontou para aquilo e sussurrou com uma voz que não parecia mais humana. Ali. Meu pé pisou no freio sozinho. O carro derrapou. Eu senti o cheiro de borracha queimada misturado com algo adocicado e podre, como flores murchas deixadas ao sol por dias. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso martelando nos meus ouvidos. Eu olhei para ela. Sua pele estava pálida demais. Os olhos, antes castanhos e cansados, agora pareciam fundos negros sem reflexo. Ela sorriu, e juro por Deus que seus dentes estavam manchados de cinza. Obrigada por me trazer de volta, ela disse. E então desapareceu. Não sumiu aos poucos. Não virou fumaça. Ela simplesmente não estava mais lá. Como se nunca tivesse existido. Mas o cheiro continuava. E o frio? Aquele frio que não vinha de fora, mas de dentro, como se meus ossos tivessem virado gelo. Eu saí do carro tremendo. Cambaleei até o corpo no chão. Estava rígido. Frio. As unhas pintadas de vermelho, a mesma cor que eu tinha pintado naquela manhã. Foi quando eu entendi. Aquilo não era um acidente. Era um aviso. Mas deixa eu voltar. Porque você precisa entender como eu cheguei até ali. Como uma noite tranquila dirigindo de volta para casa se transformou no momento em que minha vida parou de fazer sentido. Tudo começou 3 horas antes. Eu estava voltando de um final de semana na casa da minha irmã, no interior. Nada demais. Só uns dias longe da cidade, do barulho, das notificações sem parar. Ela mora numa cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo se conhece e o maior evento do mês é a missa de domingo. Eu devia ter saído mais cedo. Mas sabe como é? A gente fica enrolando, toma mais um café, promete que vai embora e fica mais meia hora. Quando finalmente botei o pé na estrada, já eram quase 9 da noite. A BR estava vazia. Aquele tipo de vazio que parece errado, sabe? Como se o mundo tivesse acabado e ninguém tivesse me avisado. Só eu, meu Civic 2015 com a luz do painel piscando, precisava trocar aquela lâmpada fazia meses, e a linha amarela tremendo no meio da pista. Eu coloquei um podcast para tocar, um sobre crimes reais. Irônico, eu sei, mas eu sempre gostei dessas coisas. Me deixava ligada, atenta. Eu nunca dirigi com sono na vida. Sempre fui daquelas que vira a noite dirigindo tranquila, cantando alto, mastigando bala de menta para manter o foco. Mas naquela noite, sei lá, alguma coisa estava diferente. O ar parecia mais pesado. O céu, mesmo cheio de estrelas, não dava aquela sensação de paz. Parecia que as estrelas estavam me observando. Eu sei que é loucura falar assim, mas foi exatamente isso que eu senti. Eu já estava a uns 40 minutos na estrada quando passei por um trecho meio abandonado. Sabe aqueles lugares onde tem os galpões velhos, placas enferrujadas, mato alto nas laterais? Ali. Nenhum poste funcionando. Só o farol do meu carro rasgando a escuridão. Foi ali que eu vi ela. No começo, achei que fosse um animal. Um vulto branco se mexendo devagar na beira da pista. Mas aí eu me aproximei e vi que era uma mulher. Ela estava andando descalça. Vestido branco, simples, até os joelhos. Cabelo escuro, solto, bagunçado pelo vento. Braços cruzados na frente do corpo, como se estivesse com frio. Meu primeiro instinto foi acelerar e passar direto. Por quê? Vamos combinar. Mulher sozinha parando para ajudar desconhecido na beira da estrada no meio da madrugada? Isso é cena de filme de terror. Todo mundo sabe. Mas aí eu olhei pelo retrovisor e vi ela parada, olhando para trás. Olhando para mim. E algo dentro de mim, não sei. Eu simplesmente não consegui seguir. Pisei no freio. Parei, uns 20 metros à frente. Fiquei ali, com o motor ligado, as mãos suando no volante. Não faz isso, eu pensei. Vai dar merda. Mas eu coloquei a marcha ré mesmo assim. Quando cheguei perto dela de novo, abri o vidro só uma fresta.
O suficiente para falar, mas não o suficiente para ela enfiar a mão. Ei, você tá bem? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela se virou devagar. O rosto dela estava pálido. Não doente. Só pálido. Como se não tivesse visto o sol em meses. Os olhos eram grandes, escuros, fundos. Ela não piscou. Preciso de uma carona, ela disse. A voz dela era baixa. Calma demais. Quase monótona. Não tinha desespero. Não tinha medo. Só uma certeza estranha. Carona para onde? Perguntei, tentando avaliar a situação. Eu olhei em volta. Não tinha carro quebrado. Não tinha ninguém mais por perto. Nada. Ali, ela apontou para frente, na direção que eu estava indo. Ali onde, exatamente? Insisti, mas ela não respondeu. Só continuou me olhando. Eu devia ter ido embora. Devia ter dado desculpa, dito que não dava, que eu estava com pressa. Qualquer coisa. Mas sabe aquela sensação de que você tem que fazer alguma coisa? Não porque quer, mas porque parece que, se não fizer, algo pior vai acontecer. Foi isso. Eu destravei a porta. Ela entrou devagar, sem pressa. Fechou a porta com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Sentou ereta, mãos no colo, olhando para frente. Eu esperei ela colocar o cinto. Ela não colocou. Bota o cinto, eu disse, mais por reflexo do que por preocupação real. Ela não respondeu. Não se mexeu. Eu respirei fundo e voltei a dirigir. O silêncio dentro do carro era opressor. Eu tentei puxar conversa. Você teve algum problema? Carro quebrou? Nada. Mora longe daqui? Nada. Ei, eu só quero saber para onde te levar, tá? Não vou te fazer mal, mas também não vou ficar rodando sem saber. Ela virou o rosto devagar para mim. E sorriu. Foi um sorriso estranho. Não era caloroso. Não era agradecido. Era vazio. Ali, ela disse de novo, apontando para frente. Eu senti um frio subir pela minha espinha. Tá, eu disse, engolindo seco. Ali. Eu acelerei um pouco. Queria acabar logo com aquilo. Deixar ela onde quer que fosse e seguir minha vida. Mas quanto mais eu dirigia, mais a sensação de que algo estava errado aumentava. O cheiro dentro do carro começou a mudar. Antes era só o meu perfume, o cheiro de couro do banco, café velho no porta-copos. Agora tinha algo novo. Algo adocicado. Flores velhas. Talvez algo mais embaixo, metálico. Sangue. Eu olhei de relance para ela. Ela continuava sentada na mesma posição. Não tinha se mexido desde que entrou. Nem para ajustar o corpo. Nem para coçar o nariz. Nada. Você tá bem? Perguntei de novo, e dessa vez minha voz saiu mais fina do que eu queria. Ela não respondeu. Mas seus lábios se mexeram, como se estivesse sussurrando algo. Eu não consegui ouvir. Eu apertei mais o acelerador. Meu coração começou a bater rápido. As mãos suavam. Eu já estava a quase 120 km/h numa estrada vazia e escura, e tudo que eu queria era que aquilo acabasse. Foi quando eu vi o vulto no meio da pista. Eu quase não tive tempo de frear. Algo branco. Caído no chão. No meio da faixa. Eu pisei fundo no freio. O carro derrapou. Eu segurei o volante com força, o coração explodindo no peito. A traseira cantou o pneu. Eu senti o cheiro de borracha queimada. O carro parou a poucos metros do que quer que fosse aquilo. E então eu vi. Era um corpo. Uma mulher. Vestido branco. Cabelo escuro espalhado no asfalto. Descalça. Braços abertos. Cabeça virada num ângulo errado. Morta. Meu estômago revirou. Eu cobri a boca com a mão, tentando não vomitar. Meu corpo inteiro tremia. O que? Comecei a dizer, mas a voz morreu na minha garganta. Foi quando eu olhei pro lado. A mulher que estava sentada no banco do passageiro estava sorrindo. E ela apontou pro corpo. Ali, ela disse. Eu olhei para ela. Depois pro corpo. Depois para ela de novo. E então eu percebi. O vestido. O cabelo. A pele pálida. Os pés descalços. Era ela. A mulher no chão era a mulher no meu carro.
Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minha mão tremeu quando alcançou a maçaneta da porta. Eu não conseguia tirar os olhos dela, da mulher no banco do passageiro que não devia estar ali. Que não podia estar ali. Porque ela estava morta no asfalto a poucos metros de distância. Quem? O que você é? Consegui sussurrar, a voz saindo estrangulada. Ela virou o rosto para mim com aquela lentidão antinatural. Os olhos dela, antes castanhos, agora eram 2 buracos negros e vazios. Quando sorriu, pude ver que seus dentes tinham uma coloração acinzentada, como se estivessem cobertos de mofo. Obrigada por me trazer de volta, ela disse, e sua voz ecoou dentro do carro como se viesse de um lugar muito distante e muito fundo ao mesmo tempo. E então ela simplesmente não estava mais ali. Não sumiu aos poucos. Não virou névoa. Não abriu a porta e saiu. Ela estava ali num segundo, e no outro havia apenas o banco vazio, ainda com o leve afundamento onde ela tinha estado sentada. Mas o cheiro continuava. Aquele cheiro doce e podre de flores mortas. E o frio. Meu Deus, o frio. Era como se o ar-condicionado tivesse sido ligado no máximo, mas eu sabia que não tinha tocado em nada. O frio vinha de dentro. Dos meus ossos. Da minha alma. Eu empurrei a porta com força e quase caí para fora do carro. Minhas pernas mal me seguravam. O mundo girava. Eu me apoiei no capô, respirando rápido demais, tentando não entrar em pânico. Calma, eu disse para mim mesma. Calma. Pensa. Mas como diabos eu ia pensar? Como? Eu olhei pro corpo no meio da estrada. Ainda estava lá. Real sólido. Morto. Eu precisava me aproximar. Precisava ter certeza. Cada passo até aquele corpo parecia durar uma eternidade. Meus tênis faziam um som abafado no asfalto. O vento tinha parado completamente. Não havia som nenhum além da minha respiração ofegante e dos meus passos. Nem grilos. Nem carros ao longe. Nada. Quando cheguei perto o suficiente, meu estômago se revirou. Era eu. Não era Aparecida. Não era uma sósia. Era eu. Mesmo cabelo castanho escuro com aquelas mechas que eu sempre reclamava que não ficavam no lugar. Mesma altura. Mesmo tipo de corpo. E o vestido branco, eu reconheci. Era o vestido que eu tinha usado no casamento de uma amiga há 2 anos. Aquele que eu guardava no fundo do guarda-roupa porque nunca mais tinha tido coragem de usar. Mas a pior parte foram as unhas. Vermelhas. Recém-pintadas. Da mesma cor, Ruby Voldemec, que eu tinha pintado naquela manhã antes de sair da casa da minha irmã. Minha visão começou a ficar embaçada. Eu caí de joelhos no asfalto, as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia mantê-las paradas. Isso não é real, eu sussurrei. Não é real. Não é real. Não é. Mas eu estendi a mão. Toquei o braço do corpo. Frio. Duro. Real. Eu puxei a mão de volta como se tivesse tocado fogo. Um grito subiu pela minha garganta, mas ficou preso em algum lugar no meu peito. Eu não conseguia respirar direito. Não conseguia pensar. Foi quando ouvi o som. Passos. Vindos do mato alto, ao lado da estrada. Eu congelei. Cada músculo do meu corpo ficou tenso. Meu coração bateu tão forte que eu achei que fosse explodir. Os passos eram lentos. Pesados. Irregulares. Como se quem quer que fosse estivesse arrastando algo. Eu me forcei a virar a cabeça na direção do som. No meio da escuridão, entre as árvores e o mato, eu vi uma sombra se mexendo. Alta. Magra demais. Com membros longos demais. E estava vindo na minha direção. Corre! Meu cérebro gritou. Eu tropecei nos próprios pés tentando me levantar. Corri de volta pro carro, o coração martelando, as pernas bambas. Entrei e tranquei todas as portas no movimento automático. Olhei pelo retrovisor. A sombra tinha parado. Estava parada no meio da pista, ao lado do corpo. Não dava para ver detalhes, era só uma silhueta escura contra a escuridão ainda mais escura do mato. Mas eu sentia ela me observando. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não consegui colocar a chave na ignição. O motor roncou. Eu coloquei o pé no acelerador e saí dali, os pneus cantando. Não olhei para trás. Eu dirigi rápido demais. A estrada passava borrada pelos 2 lados.
Eu não sabia mais para onde estava indo. Só sabia que precisava sair dali. Sair longe. Mas aí começou. As placas. A primeira vez, achei que tinha me confundido. Vi uma placa verde indicando próxima saída, 8 quilômetros. Dirigi mais 5 minutos. Vi a mesma placa. Próxima saída, 8 quilômetros. Eu franzi a testa. Deve ser outra saída, pensei. Mas não era. Era exatamente a mesma placa. Mesma posição. Mesma ferrugem no canto inferior esquerdo. 10 minutos depois, vi de novo. Próxima saída, 8 quilômetros. Meu sangue gelou. Eu acelerei ainda mais. 140. 150. A estrada era uma linha reta infinita. Eu já devia ter andado pelo menos 20 quilômetros. Mas a placa apareceu de novo. E de novo. E de novo. Não. Gritei, socando o volante. Não, porra. Isso não tá acontecendo. Mas estava. Eu estava presa. Num loop. Dirigindo na mesma estrada, vendo as mesmas placas, indo para lugar nenhum. Foi quando eu vi o galpão velho na beira da pista. Aquele mesmo que eu tinha passado antes de ver a mulher. E ela estava lá de novo. Parada. Vestido branco. Descalça. Olhando para mim. Eu pisei no freio instintivamente. O carro derrapou e parou a poucos metros dela. Nós nos encaramos. Ela sorriu. E começou a andar na minha direção. Eu não esperei. Coloquei o carro em ré e acelerei. Ela continuou vindo, andando com aquela calma impossível, os pés descalços sem fazer som nenhum no asfalto. Eu virei o volante e fiz o retorno. Acelerei na direção oposta, voltando pelo caminho que tinha vindo. Se eu estava num loop, talvez voltando eu conseguisse quebrar o ciclo. Mas 3 minutos depois, eu passei pelo mesmo galpão. E ela estava lá de novo, esperando. Dessa vez, eu não parei. Acelerei direto, tentando passar por ela. Fechei os olhos no último segundo, esperando o impacto. Nada. Quando abri os olhos, ela tinha desaparecido. Mas então eu ouvi, dentro do carro, um sussurro, baixinho, rouco, vindo do banco de trás. Você não pode fugir. Eu olhei pelo retrovisor, o coração quase saindo pela boca. Ela estava sentada no banco de trás, exatamente atrás de mim, sorrindo. Eu gritei. Virei o volante com força. O carro saiu da pista, pulou o acostamento, invadiu o mato. Galhos batiam no para-brisa. Pedras voavam. Eu pisei no freio e o carro parou com um solavanco violento. Silêncio. Eu virei para trás, ainda tremendo. O banco estava vazio. Mas havia algo ali. Uma marca úmida no estofamento. Como se alguém tivesse estado sentado com roupa molhada. Eu toquei com a ponta dos dedos. Estava gelado. E tinha um cheiro. Água suja. Lodo. Rio. Foi aí que as memórias começaram a voltar. Não eram minhas memórias. Pelo menos, não pareciam ser. Eram confusas. Fragmentadas. Como se estivesse vendo através de um vidro embaçado. Eu vi a estrada. A mesma estrada. Mas de dia. Sol forte. Calor. Eu estava dirigindo. Música alta. Rindo. Feliz. Tinha alguém no banco do passageiro. Uma amiga. Eu não conseguia ver o rosto. E então, um solavanco. O volante escapou da minha mão. Um grito. O som de freios. E água. Água fria e escura invadindo o carro. Entrando pelos vidros quebrados. Pelo teto amassado. Água enchendo meus pulmões. Eu não conseguia respirar. Não conseguia sair. O cinto estava preso. A porta não abria. E então, escuridão. Eu voltei para a realidade com sobressalto, ofegante, as mãos agarradas no volante. Não, eu sussurrei. Não, isso não aconteceu. Eu não morri. Eu tô viva. Eu tô. Mas então eu olhei para o espelho retrovisor. E não vi meu reflexo. Eu saí do carro como se estivesse em transe. Minhas pernas me levaram de volta para a estrada. Voltaram até aquele corpo no chão.
Eu me ajoelhei ao lado dele. Ao meu lado. Olhei para aquele rosto. Meu rosto. Os olhos fechados. A pele fria. As unhas vermelhas. E então eu entendi. Eu não tinha parado para ajudar uma mulher desconhecida. Eu tinha parado para ajudar a mim mesma. A mim mesma morta. Vagando. Perdida. Tentando voltar. Porque eu era o fantasma. Eu morri naquela estrada 6 meses atrás. Num acidente. Sozinha. O carro caiu na ponte. Afundou no rio. E ninguém me encontrou por semanas. Mas algo em mim não aceitou. Não conseguiu partir. Ficou presa aqui. Nesse loop. Nessa estrada. Tentando voltar para casa. E cada pessoa que passava, cada alma gentil que parava para me ajudar, ficava presa comigo. Eu levantei devagar e olhei ao redor. E então eu vi. Havia outros corpos na beira da estrada. Escondidos no mato. Nas sombras. Dezenas deles. Todos de pessoas que tinham parado para me ajudar. E nunca mais foram embora. Eu caí de joelhos de novo, dessa vez não de medo, mas de desespero. As lágrimas começaram a cair, lágrimas que eu não sabia que fantasmas podiam chorar. Eu não queria, sussurrei para ninguém. Eu não sabia. Eu só queria voltar para casa. Mas não havia casa. Não mais. Não para mim. Só havia essa estrada. Esse loop eterno. E cada alma que eu arrastava comigo. Eu ouvi um motor ao longe. Um carro se aproximando. Virei a cabeça e vi faróis perfurando a escuridão. E então entendi o que eu tinha me tornado. Eu me levantei. Alisou o vestido branco. Comecei a andar descalça na beira da pista. Esperando. O carro diminuiu a velocidade quando me viu. E parou. Uma mulher saiu. Jovem. Bonita. Preocupada. Ei, você tá bem? Precisa de ajuda? Eu sorri. Preciso de uma carona, eu disse com voz calma. Vazia. Ela hesitou apenas um segundo. E então abriu a porta. Eu entrei. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, deixa aquele like e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova de terror baseada em relatos reais. E comenta aí embaixo. Você pararia para ajudar alguém sozinho numa estrada deserta de madrugada? Sua resposta pode salvar sua vida, ou te condenar para sempre. Agora vamos pro final dessa história. A mulher que abriu a porta para mim se chamava Júlia. Eu descobri isso porque ela não parou de falar durante os primeiros 5 minutos. Ela estava voltando de um aniversário. Tinha bebido, mas só 2 tacinhas de vinho, nada demais. Estava cansada, com sono, mas animada porque ia encontrar o namorado no dia seguinte. Eles estavam planejando uma viagem. Ela tinha uma vida inteira pela frente. E eu ia tirar isso dela. Eu estava sentada no banco do passageiro, olhando para frente, ouvindo ela falar. Minha voz interior gritava: pula do carro. Sai. Deixa ela ir. Mas meu corpo não obedecia. Era como se eu fosse uma marionete. Os fios invisíveis me mantinham presa ali, me forçavam a repetir o ciclo. Você mora longe? Júlia perguntou, sorrindo. Ela era bonita. Rosto redondo, olhos claros, cabelo cacheado preso num rabo de cavalo. Eu queria gritar: para o carro. Me deixa aqui. Vai embora. Mas o que saiu da minha boca foi: ali. Minha voz estava vazia. Oca. Não era mais minha. Júlia franziu a testa, mas continuou dirigindo. Eu via o momento em que a dúvida começava a crescer nela. O jeito que seus dedos apertaram o volante. Como ela olhou de relance para a porta, checando se estava trancada. Ela estava começando a sentir o medo. Mas algo em mim estava diferente dessa vez. Talvez porque eu tinha me lembrado. Tinha visto meu próprio corpo. Tinha entendido o que eu era. Ou talvez fosse porque Júlia me lembrava alguém. Minha irmã. A mesma idade. O mesmo jeito de sorrir torto quando estava nervosa. Eu não podia deixar isso acontecer de novo. Luta, eu gritei para mim mesma. Luta, porra. Eu forcei minha mão a se mover. Consegui apenas tremer os dedos. Mas foi alguma coisa. Você,
Comecei a dizer, a voz saindo engasgada, como se estivesse falando debaixo d'água. Você precisa parar o carro. Júlia me olhou, surpresa. O quê? Para o carro. Eu gritei, e dessa vez a voz saiu. Alta. Desesperada. Humana. Júlia pisou no freio instintivamente. O carro parou no acostamento. O que está acontecendo? Você tá bem? Ela perguntou, preocupada, mas eu podia ver o medo crescendo nos olhos dela. Eu olhei para ela. Tentei formar as palavras. Minha boca tremia. Eu morri, consegui sussurrar. Nessa estrada. Faz 6 meses. E agora? Agora eu não consigo parar. Eu arrasto todo mundo que para me ajudar. Júlia ficou pálida. Que tipo de piada doente é essa? Não é piada, eu disse, e senti lágrimas queimando meus olhos. Você precisa ir embora. Agora. Antes que seja tarde demais. Sai do meu carro, Júlia disse, a voz tremendo. Ela destravou a porta. Sai. Eu tentei. Juro que tentei. Minha mão foi até a maçaneta. Mas então aquela força me puxou de volta. Como ganchos invisíveis rasgando minha pele. E eu senti ela chegando. A estrada. A maldição. O loop. O ar dentro do carro ficou gelado. Tão gelado que a respiração de Júlia começou a sair em nuvens de vapor. O vidro começou a embaçar. E então eu vi. No retrovisor. Ela estava no banco de trás. Mas não era eu. Não era a mulher do vestido branco. Era algo muito, muito pior. Era uma sombra. Alta. Retorcida. Com membros longos demais e articulações nos lugares errados. Não tinha rosto. Apenas uma escuridão onde deveria estar a cabeça. E estava sorrindo. Eu não sei como eu sabia disso, porque não tinha boca. Mas eu sentia o sorriso. Júlia olhou pro retrovisor e gritou. A coisa se inclinou para frente, os braços se estendendo impossivelmente longos, alcançando Júlia. Não! Eu gritei. E então, pela primeira vez desde que morri, eu fiz algo que não estava no roteiro. Eu agarrei o volante. Eu virei o volante com toda a força que consegui reunir. O carro saiu da estrada. Júlia gritou, tentando retomar o controle, mas eu segurei firme. A sombra no banco de trás chiou. Não era um som humano. Era como metal sendo arrastado em concreto, misturado com gritos abafados. O carro invadiu o mato. Galhos quebravam contra o para-brisa. Pedras batiam no chassi. E então eu vi. A ponte. A mesma ponte onde eu tinha morrido. O rio embaixo, negro e profundo. Eu pisei no acelerador por cima do pé de Júlia. O carro acelerou. O que você tá fazendo? Júlia gritou, tentando pisar no freio, mas meu pé estava bloqueando dela. Salvando você, eu sussurrei. E virei o volante para a esquerda. O carro voou pela lateral da ponte. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Nós estávamos flutuando. O tempo parou. Eu olhei para Júlia. Ela me olhava com os olhos arregalados, lágrimas correndo pelo rosto. Desculpa, eu disse. E então a água nos engoliu. O impacto foi violento. A água invadiu o carro pelos vidros quebrados. Fria, escura, sufocante. Mas eu não estava com medo, porque eu já tinha morrido ali uma vez. Eu soltei o volante e empurrei Júlia. Forcei ela para fora do carro afundando. Ela lutou, confusa, em pânico, mas eu continuei empurrando até que ela saiu pela janela. Vi ela nadar para a superfície, os braços batendo na água desesperadamente. Ela ia sobreviver. Eu fiquei para trás. Senti o carro afundando mais e mais. A água enchendo meus pulmões que não precisavam mais respirar. A pressão esmagando o metal. E então eu senti a presença. A sombra estava ali comigo. Dentro do carro. Me observando. Você quebrou as regras. A voz dela era todas as vozes ao mesmo tempo. Homens. Mulheres. Crianças. Velhos. Todos gritando junto. Eu sei, eu disse. Mas não vou deixar você levar mais ninguém. A sombra se inclinou para perto de mim. E então, riu. Você acha que pode me parar? Eu sou essa estrada. Eu sou cada acidente.
Cada morte. Cada alma perdida. Você é apenas uma gota no oceano. Talvez, eu disse. Mas essa gota salvou alguém hoje. E então eu fechei os olhos. Quando abri os olhos de novo, eu não estava mais no carro. Estava na estrada. De pé. Mas tudo estava diferente. Não era noite. Não era dia. Era algo entre os dois. Uma luz dourada e suave vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. A estrada estava vazia. Limpa. Sem corpos. Sem sangue. Sem sombras. E então eu vi. Minha irmã. Ela estava parada a alguns metros de distância, sorrindo. Exatamente como eu lembrava. Cabelo comprido, sardas no nariz, aquele sorriso torto. Você demorou, ela disse. Como? Comecei a perguntar, confusa. Você se lembra do acidente, né? Ela disse suavemente. Mas você não lembra de tudo. E então as memórias voltaram. Completas. Nítidas. Eu não estava sozinha no carro naquele dia. Minha irmã estava comigo. Ela que estava no banco do passageiro. Ela que morreu quando caímos da ponte. E eu fiquei presa aqui por 6 meses tentando salvá-la. Mas não era ela que precisava ser salva. Era eu que precisava me perdoar. Tá na hora de ir, ela disse, estendendo a mão. Eu olhei para trás uma última vez. Vi a estrada desaparecendo na névoa. Ouvi o som distante de sirenes. Júlia estava sendo resgatada. Ela ia ficar bem. Eu segurei a mão da minha irmã. E nós fomos. Júlia passou 2 semanas no hospital. Costelas quebradas. Pulmão perfurado. Hipotermia severa. Mas ela sobreviveu. Quando os policiais perguntaram o que tinha acontecido, ela tentou contar. Sobre a mulher do vestido branco. Sobre o carro voando pela ponte. Sobre como alguém a empurrou para fora. Eles não acreditaram. Disseram que foi o trauma. Que ela bateu a cabeça. Que imaginou tudo. Mas Júlia sabia. E toda vez que ela dirige naquela estrada, porque sim, ela voltou, precisava enfrentar o medo, ela para por um segundo perto da ponte. E sussurra. Obrigada. O vento responde. Suave. Quente. Como um abraço. E então ela segue em frente. Porque alguns fantasmas não assombram. Alguns fantasmas salvam. E aí, você acreditaria na história da Júlia? Ou acharia que foi tudo delírio? Deixa aí nos comentários se você já teve alguma experiência estranha numa estrada vazia. Se curtiu essa história, dá aquele like, compartilha com aquele amigo que adora terror e se inscreve no canal porque toda semana tem história nova. E lembra, da próxima vez que você ver alguém pedindo carona numa estrada deserta, pense 2 vezes. Pode ser alguém precisando de ajuda, ou alguém tentando te salvar de algo pior. Até a próxima história. E dirija com cuidado.